No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar a replantar a sua muda de salsinha para ter esse resultado final. Para que você tenha um alimento saudável e nutritivo aí na sua casa, seja na sua horta vertical ou até mesmo num jardim. Então, qual que é o primeiro passo? É a gente separar os itens que a gente vai utilizar, né? Tem aqui a nossa mudinha de salsinha, ela tá até passando um pouquinho do tempo. Então, a gente vai começar removendo esses excessos de folhagens amarelas. Depois, selecionando o melhor vaso no espaço mais adequado aí para sua casa. A gente separou aqui o modelo de vaso tamanho 17. Você pode utilizar outros, ele é um vasinho um pouquinho alto, grande. E olhando pelo tamanho da nossa muda, como que a gente vai ter que fazer? Colocar mais ou menos uns 4 dedos do nosso substrato preparado, que é terra. Eu vou passar para vocês aqui na descrição a proporção que a gente utiliza. A gente começa trabalhando com serragem, onde você pode encontrar aí na sua região, até mesmo numa marcenaria, ou em casas que vendem produtos para jardinagem. Nada mais é que pozinho de madeira, pó de serra. A gente também vai utilizar areia lavada, de preferência de rio, né? De água doce, para a gente poder deixar o vaso bem arejado, para que as raízes possam se nutrir e não fiquem muito sobrecarregadas. Nós temos um preparo de adubo orgânico, vou ensinar para vocês aí no canal como que a gente faz para ter esse adubo maravilhoso, feito apenas com cascas de sobras que a gente usa na nossa cozinha. Casca de cenoura, casca de abobrinha, de beterrabas, e a gente depois ensina para vocês certinho como fazer. E a terra que você tiver aí no seu quintal, ou se você for comprar uma terra, essa daqui é uma terrinha preta, mas tem também aquelas terras que são mais argilosas, né? Como que funciona? Nós vamos começar com um preparo. Eu vou usar aqui um potinho desses de sorvete, para a gente poder colocar o nosso material. E uma pazinha aqui como auxiliar da nossa medida, mas você pode usar um vasinho menor, se você achar melhor. Até mesmo uma colher dessas de cozinha, que você tem a velhinha aí na sua casa, ou uma pá, que é o que a gente vai usar aqui, que é mais prático. A gente vai começar usando 3 medidas da serragem. Então, eu vou colocar aqui para vocês irem vendo. Eu tô usando uma pazinha não tão cheia, mas bem forradinha, né? 1, 2 medidas, 3 medidas dessa serragem. Acomodei aqui. Aí eu já gosto de pegar a terra, a nossa medidinha de terra, padrão que a gente tem aí no nosso jardim, ou no nosso saquinho que a gente comprou lá na jardinagem. Uma medidinha de terra e uma medidinha de areia. A gente forrou aqui o nosso espaço com papel pardo, mas você pode usar um plástico, o material da sua preferência, porque quando a gente tá mexendo com terra, a gente faz sujeira. Para quem gosta de colocar a mão na massa, de sentir um pouquinho mais, você pode colocar justamente a mão para você perceber se às vezes tem algum grãozinho de terra, precisa dar uma soltada, às vezes tem algum galinho de árvore, a gente separa. Às vezes a gente encontra um pouquinho de pedra no meio dessa terrinha, então a gente separa isso para facilitar a vida da nossa planta. Depois bem homogênea essa mistura, bem preparada. A hora que você sentiu que já tá bem feitinho, nós vamos pegar o nosso vaso aqui de referência. Mostrando o nosso vaso, ele é um pouquinho grande, ele vai dar quase um palmo aberto. É o nosso vaso de número 17. Então, eu já separei aqui a nossa muda. Vamos cortar aqui essas folhinhas que já estão amareladas, para que elas não suguem nutriente da nossa planta. Tem aqui uma intrusinha, ó, que bonitinha. Vamos tirar ela com cuidado. Vamos usar a nossa salsinha. Vou colocar aqui no vaso, mais ou menos umas 2 pazinhas, só para forrar o fundo, para dar uma altura mais adequada para a gente colocar a nossa muda. Aí, com cuidado, vou remover o saquinho. Eu começo a pressionar embaixo,
É ideal quando a gente vai fazer essas replantar, a gente não molhar. Então, se você deixar uns 2, 3 dias sem colocar água, 2 dias, dependendo do lugar da umidade, para que não saia com tanta dificuldade esse saquinho. Tá bem compactado. A terra aqui tá um pouquinho mais argilosa, pela cor você vê que ela é um pouquinho mais avermelhada, não tem problema. Percebe que ela passou aqui um pouquinho do ponto de transplantar, que a raiz já tá bem impregnada no fundo do saco. Ó, você viu aqui os cabelinhos, ela já tava aderindo a esse saquinho, pedindo socorro, me mude de vaso. Aí vamos colocar aqui para ver checar a altura. Eu coloquei, tá muito para baixo, perceberam? Que o vaso é mais fundo. Então vou ter que colocar mais terra para a gente poder colocar a muda novamente. Porque o objetivo é que essa terra ela fique mais ou menos aqui nessa altura. Então eu usei uma medida, talvez eu tenha que fazer mais uma medida para poder completar. Vamos ver. Vou ter que preparar mais uma medida, né? Tudo certo. A gente procura aqui centralizar o nosso vaso, observando que ela tá buscando a luz do sol. Ela já tá com uma tendência de inclinar para frente. Então, a tendência, você quiser puxar um pouquinho mais para trás, porque ela vai começar a encher aqui, especialmente esse lado, e aqui para trás também. Ela vai ter essa área todinha para ela poder crescer. Vou deixar aqui reservado, que eu vou preparar novamente mais uma mistura, porque esse vaso é maior, a gente vai ter que usar praticamente 2 medidas. Então, vamos lá de novo, recapitulando. 3 medidinhas de serragem, contando. Uma pazinha. 2. 3 medidas da nossa serragem. Vou colocar uma pá de terra, bem generosa. Essa é uma terra que eu tô reaproveitando de vaso, ela tá até com uma raizinha aqui. Então, eu vou separando ali pra ela não atrapalhar. E uma medidinha de areia. Depois que eu misturo bem, vou trazer aquele meu substrato orgânico, aquele adubinho que a gente já preparou previamente. Aí lembrando que o adubo é um pouquinho mais forte, a gente não utiliza muito. Um pouquinho na nossa ponta da nossa pá. Vamos sentir a textura aqui da nossa terra. Misturando bem, vê que ela fica bem fluida. Com uma terra bem solta. Ó que coisa linda. A nossa terra é tão viva que ela veio o quê? Pra gente aqui é uma minhoca. Mostrando o quanto essa natureza aqui tá rica, tá preservada. Então vai nos dar aqui um alimento muito saudável, uma planta que vai ficar muito bonita. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado dela daqui uns 15 dias, que é quando a gente vai começar a ter condição de colher algumas folhinhas para pôr na nossa salada. Então vamos completar. Vou colocar aqui primeiro a nossa minhoca, a nossa amiga, que cuida aqui da nossa terra. E vamos preenchendo aqui o nosso vasinho, segurando com cuidado os cabelinhos dessa salsinha. Girando. Vou consultar aqui a minha especialista, perguntar se acha que precisa de um pouquinho mais de terrinha pra gente aproveitar. Bom, pode colocar mais um pouco. Porque o nosso vaso ele é grandinho, ele tem uma borda aqui de segurança, tá sobrando quase 2 dedos. Então, eu vou aproveitar um pouquinho mais dessa misturinha. Como falta pouquinho pra preencher, eu vou fazer só com as pontinhas da pá. Vou aqui. 1, 2, 3 pontinhas da serragem. 3 pontinhas aqui da areia. Uma pontinha de terra. Agora o nosso adubo vai ter que ser um dedinho apenas. Eu vou ter que fazer uma proporçãozinha não muito exagerada. Soltar aqui essa mistura. Pegar agora um cisquinho do nosso adubo. Esse vaso que a gente fez agora, ele tinha uma proporção um pouquinho maior. Então, vamos misturar.
soltar, para ver se não tem nenhuma pedrinha, nenhum galinho de árvore. É uma terra bem solta. Depois eu vou deixar para vocês também a dica de irrigação na descrição do vídeo, para vocês saberem de quanto em quanto tempo, claro, observando o clima da sua região. Hoje tá um dia mais chuvoso, tá um dia mais úmido, né? A gente tá no inverno, só que é uma época do ano mais seca. Então a gente tem que estar lembrando de irrigar mais as nossas amiguinhas, para que elas não fiquem com sede. Então, a terra tá bem compactada, ao mesmo tempo que ela tá bem solta, né? E esse é o resultado da nossa muda. Como ela foi plantada hoje, você vê que elas estão com os galinhos já um pouquinho tristes. Daqui uns dias elas vão fazer o quê? Vão ficar mais para cima, mais avivada, né? E logo a gente terá novos brotos da nossa salsinha.